tenho déficit de atenção, sou burra. Não sei fazer as coisas, não vou conseguir conquistar o que eu desejo. E na minha cabeça eu ficava martelando isso, martelando. Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. O tema de hoje eu gosto de falar porque é algo que eu tenho criado mais coragem, tentando ficar mais à vontade para poder falar sobre esse assunto com vocês, que é sobre o TDAH. E esses dias eu compartilhei lá no Instagram um pouco da minha história com vocês, sobre esse processo, como que foi essa descoberta, como que foi a vivência, né, em relação a todo esse processo. E essa minha história tem tudo a ver com o conteúdo de hoje, que eu falarei sobre a autossabotagem, né? Para muitas pessoas, o TDAH é a mesma coisa da autossabotagem. E, Marcela, realmente é? Como é que foi para você? Então, eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês, um pouco mais aprofundada do que eu relatei lá. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu fui diagnosticada com déficit de atenção, mas por conta das minhas notas mesmo. As minhas notas estavam bem baixas e eu nunca fui essa aluna que tirava notas baixas ou que ficava de recuperação. Então a diretora da escola chamou a minha mãe e aconselhou: olha, acho que compensa investigar, porque a Marcela sempre foi uma aluna exemplar, muito boa, sempre tirou boas notas e teve uma queda brusca aqui. Então a gente chegou aí ao neurologista, eu fiz todo o processo. Para quem acha que é simplesmente aquela pessoa que costuma não prestar atenção nas coisas, aquela pessoa mais voada, não é tão simples ter um diagnóstico de déficit de atenção. Então, são inúmeros exames que você faz, você passa todo por aquele processo, cola os negócios na cabeça. Aí depois é uma neuropsicóloga que faz esses exames, enfim, diversos. Depois de todo esse processo, enfim, foi diagnosticado. E naquele momento em que eu recebi esse diagnóstico, foi um pouco impactante para mim, porque eu pensava desse jeito, tipo assim, tenho déficit de atenção, sou burra, não sei fazer as coisas, não vou conseguir conquistar o que eu desejo. E na minha cabeça eu ficava martelando isso, martelando. Mas eu lembro como se fosse ontem que essa médica, a neuropsicóloga que me ajudou nesse processo da descoberta, eram muitos exames e muitas consultas. Cada consulta geralmente levava 1 hora para poder conseguir chegar nesse diagnóstico. E eu lembro que sempre que a gente estava nesse processo dessa investigação, que eu acredito que ela já sentia ou previa, não sei, através dos testes, né, que faz, que eu possivelmente seria essa pessoa do diagnóstico do déficit de atenção, ela me dava muitos conselhos. E nessas consultas, só eu que entrava, minha mãe ficava do lado de fora, né? E aí ela sempre falava assim, Marcela, as pessoas que possuem déficit de atenção são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente dedicadas. Eu ficava vendo assim, ela tá falando essas coisas só pra eu não me sentir mal, né? Tipo assim, caraca, eu sou burra. Mas com o passar dos anos, eu entendi que não era exatamente isso, que ela estava realmente me aconselhando sobre os bons hábitos, me ensinando sobre aquele caminho. Então ela falou bem assim: já que a sua mãe relata que você esquece das coisas, comece a usar uma agenda ao seu favor, ou celular, quando você for no mercado, em vez de você ficar sofrendo, se perguntando, o que eu tenho que comprar, não posso esquecer das coisas, anota, sempre anota. E eu lembro que tinha vezes que eu ia no mercado e mesmo anotando, eu conseguia esquecer alguma coisa que estava anotado. Eu ficava indignada comigo mesmo. Mas foi um processo. E no processo, no começo foi complexo para mim, digamos assim, porque eu estava totalmente na crença da autossabotagem. Eu não consigo. Existem aquelas pessoas que se ancoram no problema e tem outras que utilizam o problema para poder te salvar. No começo, a minha relação com o déficit de atenção era ancorando os meus fracassos nessa dificuldade, nesse problema, né? Que, Marcela, realmente a pessoa que tem déficit de atenção, ela é burra? Não, gente. Caso você não saiba, ou caso você que está aí me assistindo, você tenha déficit de atenção, você não é burro, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço.
porque realmente eu descobri essa inteligência e tive a minha vida transformada através dessa dificuldade. Então eu comecei a utilizar todas as ferramentas ao meu favor. O celular ao meu favor, o bloco de notas ao meu favor, a agenda, a planner ao meu favor, o caderno da escola ao meu favor, porque eu era aquela pessoa que enquanto o professor estava ditando alguma coisa ou estava escrito no quadro e eu ia escrever novamente no caderno, eu repetia a mesma frase na minha cabeça. Então, se o professor falasse assim, o animal tal é preto com branco. E aí na minha cabeça eu tava, um animal tal é preto com branco. E da mesma forma quando ele explicar a matéria. E uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo é sobre o estudo, né, a repetição. Por quê? Se você estuda uma única vez e passa uma semana, você estuda novamente essa coisa, passa mais uma semana. Se você der esse prazo muito grande de uma semana, a sua memória não consegue se firmar naquele conteúdo e definitivamente você não consegue aprender. Então, todos os dias, quando eu chegava da escola, de tarde eu estudava a matéria que eu aprendi no dia. E eu começava a fazer planilhas, escrita mesmo num papel. É português, matéria do dia tal, ok. Aí eu estudava aquela matéria naquele dia. Estudava a semana toda. No final de semana ou na outra semana, eu estudava a semana que passou e a semana nova do conteúdo. E eu ia fazendo isso porque ia ficando cada vez mais claro na minha memória, na minha mente, aquele conteúdo. E também me ajudava muito porque eu fazia resumos. Então, eu estudava, fazia um resumo. Na outra semana, eu fazia o resumo do resumo. Até que chegava na outra semana, eu só fazia um mapa mental. Então, foram coisas que eu fui aprendendo através do déficit de atenção. Eu me tornei aquela pessoa mais dedicada e mais esforçada e ficava indignada com os meus amigos que só olhava o professor explicando, não anotava nada, não estudava nada, chegava lá na prova, ia bem. E eu comecei a ver assim, cada um tem o seu jeito de estudar, cada um tem o seu jeito de ser, da mesma forma de aprender. Então, pelo simples fato dessa minha dificuldade, eu aprendi qual era o meu jeito de estudar, porque não era a forma do outro. Então, o que que eu comecei a utilizar ao meu favor? Como eu sou um pouco dispersa, eu vou sentar sempre na frente. Como eu sou dispersa, quando eu for fazer uma prova, se possível, eu quero ficar longe da porta. Porque o simples fato de uma pessoa terminar a prova primeiro do que eu e ficar abrindo a porta me tirava a atenção. Eu me sentia que eu estava atrasada ou que eu não ia conseguir. E aí a crença de autossabotagem aparecia. Então, algumas vezes eu não me saía bem na prova porque simplesmente a minha crença de sabotagem falava mais alta, sendo que eu sabia da matéria inteira. Passei por esses momentos e mesmo me esforçando muito, ainda não estava dando muito certo. E aí chegou aquele momento em que eu pedi para a diretora para fazer prova em sala separada. Então, eu e outras pessoas, eu acredito que eram mais 5 ou 6 pessoas, nós fazíamos prova em sala separada. Então, tinha aquelas baias e que não tinha como você ficar vendo o outro. E também, se a outra pessoa terminasse, todo mundo ia sair da sala no mesmo horário. Isso simplesmente mudou a minha vida. Eu comecei a conseguir fazer a prova com mais tranquilidade, a prestar atenção. E outra coisa que eu sempre gostava de fazer também é que, como aquele último resumo que eu fiz, ou um mapa mental, estava tão fixo na minha cabeça, quando eu pegava a prova, eu virava e geralmente atrás é folha em branco. Eu escrevia, reescrevia esse mapa mental, porque geralmente no mapa mental estava a matéria do bimestre inteiro. Então, se tivesse algum tipo de pegadinha na prova, eu não ia me deixar levar, porque eu ia virar ali e saber que, bom, eu confio nisso aqui porque eu escrevi assim que começou a prova e é aquilo dali que eu estudei. Então, eu não me deixava levar através dessas pegadinhas que podiam existir na prova. Na verdade, muitas existiam. E era normal. Então, através dessa minha dificuldade, que foi o déficit de atenção, eu comecei a evoluir em como que eu devo estudar, como que eu devo agir, quantas horas eu devo estudar. Se eu não estudei o suficiente, eu já sabia das minhas dificuldades. Então, era uma coisa que eu me programava para eu conseguir me sair bem. E através disso, eu continuo usando todos esses artifícios que eu aprendi há anos e anos atrás até hoje. Então, quando a minha mesa é de frente para uma parede, tem post-its coloridos, porque as cores fazem você gravar mais fácil as coisas. Eu sou uma pessoa muito visual.
Vou dar um grande exemplo para vocês. Eu gosto muito de ler a Bíblia todos os dias. E aí eu resolvi dar uma chance para um seriado que se chama The Chosen, que ele é bem famoso, que retrata as histórias da Bíblia e tudo mais. Hoje, quando de manhã eu estava lendo o capítulo de hoje da Bíblia, que eu estou fazendo a continuação, a leitura de Lucas, eu estou em Lucas 9 hoje, que eu li todo. Quando eu estava lendo e grifando, me veio exatamente as imagens que eu assisti do The Chosen. E parece que era muito mais fácil, muito mais óbvio de entender a história. Não apenas lendo e tentando me esforçar. Então, se você, assim como eu, é uma pessoa mais visual, utilize o YouTube a seu favor para aprender sobre a matéria ou que você tem dificuldade ou que você precisa estudar. Então passe por aquele ciclo de utilize o caderno, faça o resumo, escreva. Mas se você tem uma ferramenta no seu alcance, como o YouTube, para você poder ter mais situações visuais. Tem alguns conteúdos, inclusive, né, desde a época da escola eu fazia isso, eu entrava no YouTube, assistia vídeo porque tinha algumas histórias que tinham uns mapas mentais ou que tinham até mesmo figuras desenhadas que retratavam coisas mais fáceis de você entender. Ah, era matemática, estava estudando Teorema de Pitágoras. Se você entrasse lá, tinha professores resolvendo questões ou ensinando sobre a matéria. Então, para mim, se tornava mais fácil essa parte da questão visual. E eu tenho utilizado isso ao meu favor até hoje. Eu passei por esse processo de negação, de se sentir burra, de utilizar a autossabotagem ao meu lado, mas não tem benefício nenhum em relação à autossabotagem, ela só não permite que você alcance o que você deseja, o que você gostaria. E passei para a fase da aceitação. Tipo, bom, tenho essa dificuldade. Eu nunca vi o déficit de atenção como um problema. Eu vi ele como uma dificuldade, um obstáculo, que realmente eu ficava mais dispersa. E quando chegou a época em que eu tive que tomar Ritalina, que o meu médico me receitou, era incrível o poder daquela medicação. Pelo amor de Deus, não estou influenciando você que tem uma leve dificuldade a ir tomar Ritalina. Pelo amor de Deus, até porque não é nem fácil de comprar e mesmo se fosse, não faça isso com você mesmo. Por quê? É uma medicação que te causa dependência psicológica. Tem aquela parte que você acredita que você só vai dar conta se você tomar o remédio. Então, o meu médico receitou 2 vezes por dia. Depois eu fui diminuindo até que existiu um momento em que eu não aceitei mais. Eu falei para minha mãe, eu não vou mais tomar isso porque eu consigo, porque eu já tinha adquirido muitas estratégias para estudar. Eu usava ele mais como uma muleta ali. Então, quando eu saí desse processo de aceitação e falei assim, vou transformar isso daqui na minha história, eu parei de tomar Ritalina e comecei a estudar mais do que eu já estudava, porque é aquela coisa do esforço e da dedicação. Então, esse processo que durou anos em relação ao meu aprendizado com déficit de atenção me trouxe muitos ensinamentos e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sim, fui diagnosticada. Eu não aceitei assim definitivamente aquilo como um diagnóstico, como algo determinante. Eu não consigo porque eu tenho déficit de atenção. Não. E por isso que muitas vezes eu nem relatei isso daqui com vocês, porque é algo que eu considero que fez parte da minha história e me ensinou muito. E tudo que eu tenho de conhecimento em relação a leituras, eu me dedico muito a ler livros, porque eu gosto muito. E é uma atividade que me obriga a pegar a minha atenção e focar naquilo. Porque se eu não prestar atenção no livro, eu não vou fixar nenhum daqueles conhecimentos, eu não vou ter nenhum aprendizado, sabe? E o livro, a leitura é algo que, digamos assim, me salvou e me salva até hoje, porque é algo que me prende a atenção, é algo que me força. Então eu gosto muito de fazer resumos dos livros em que eu faço no meu celular. Então, o déficit de atenção não é meu inimigo, pelo contrário, ele é meu amigo. E por que que eu decidi contar isso hoje aqui nesse vídeo, né?
Porque eu sei que existem muitas pessoas que têm dificuldade em relação a isso e que assumiu o déficit de atenção como seu melhor amigo, seu aliado, e com isso vai fazer com que você não cresça, e com isso vai fazer com que você continue sendo essa mesma pessoa. Então, eu tô aqui para falar sobre como que eu passei por cima da crença de autossabotagem, como que ela pode te derrotar se você não transformar esse cenário. Então, o déficit de atenção não é igual à autossabotagem. Você que está aí, você é muito inteligente se você tem essa condição. É só você aprender a utilizar as ferramentas corretas, da forma correta e persistir. Que você vai ver que sempre vale a pena persistir no conhecimento, no aprendizado. E quando você entender como que você e sua mente funciona, você vai ver que as coisas vão evoluir rapidamente. Então, sobre o déficit de atenção estar ligado, né, com a crença de autossabotagem, a gente não poderia deixar de falar sobre o que é essa crença. Então, é quando você acredita que algo lá no fundo, sabe, ele vai te impedir de crescer ou alcançar os seus objetivos. Então, eu acreditava que pelo fato de eu ter déficit de atenção, eu não ia conseguir, por exemplo, fazer uma faculdade, ser uma profissional de excelência. E isso foi desmistificando cada dia em que eu estudava mais. E mais, e mais, e mais. Eu sempre estudava mais do que eu achava que eu deveria. Então, se eu cheguei, eu devo estudar 2 horas, eu estudava 3, 4, porque eu ia além. Eu ia além pela dedicação, pelo esforço, para eu ter certeza que eu tenho aquele conhecimento. Então, a autossabotagem são esses pequenos pensamentos que a gente tem. Eu nunca vou conseguir terminar nada, eu não sou boa o suficiente. Porque esses pensamentos, ele acabam funcionando como as desculpas ou as barreiras para justificar aquela sua falta de ação ou sua falta de resistência durante esse processo. E claro, que a autossabotagem, elas são grandes obstáculos que você mesmo coloca na sua vida. Então, vale super a pena você parar e pensar: bom, eu tenho um grande sonho, eu tenho um grande desejo na minha vida. Será que eu ainda não conquistei ele? Porque eu tô deixando a crença da autossabotagem ser superior? Ela tá me dominando? Ela tá me vencendo? Qual seria essa minha crença de autossabotagem? Então, em relação ao déficit de atenção, eu ficava muito, muito persistente em relação a isso, a observar. Eu não posso ficar justificando que é isso que eu tenho, até porque eu nem contava para ninguém. Eu fazia prova separada. Muitos dos meus colegas na sala ficavam perguntando o que que era. Eu falava, não, é só porque eu prefiro. E só quem eram os meus amigos mais próximos mesmo de verdade, que sabiam da minha condição. Eu lembro até de um amigo meu, Gabriel. Eu sentava na primeira da fileira e ele sentava em último. E quando eu tomava Ritalina, meu Deus, eu ficava muito irritadiça, sem paciência comigo mesma e com as outras pessoas. É um dos efeitos colaterais do remédio. E o Gabriel passava 70 vezes do meu lado para encher a garrafinha dele no banheiro. E uma pessoa extremamente inteligente, aquele amigo que só ficava prestando atenção e já conseguia tirar nota boa, anotava malemar as coisas, anotava só o que o professor tinha. Eu era aquela pessoa que anotava o que o professor colocava no quadro e tudo que o professor falava, eu anotava também. E teve uma época que eu ainda gravava as aulas e se eu me perdesse no meio da aula, eu colocava 1 minuto e o segundo para quando eu fosse estudar, eu completar. Então, Gabriel amava meus resumos, inclusive pedia emprestado, xerocopiava e eu passava. Ele passava 70 vezes do meu lado para poder encher a garrafinha dele no banheiro. E tinha dia que eu ficava muito estressada. Meu Deus, você vai passar aqui de novo. Aí ele chegava assim, né? Tu tomou Ritalina hoje. Então, assim, eram pouquíssimas pessoas que sabiam da minha condição, só quem eram os meus amigos de verdade mesmo. E no dia que ele passava 70 vezes e eu não falava nada, ele, ué, o que foi? Não tomou um negócio hoje, não? Não, hoje eu esqueci. Aí ele, tá errado isso aí, hein? Mas é engraçado. Beijo, Gabriel. E é engraçado porque a gente tem que saber com quem a gente compartilha, né, as nossas dificuldades para aquilo também não virar arma da outra pessoa contra você mesma. Mas ela não conseguiu porque ela tem déficit de atenção, porque ela não tomou a Ritalina. Então a gente não pode meio que dar não é bem esse gosto para as outras pessoas, mas é como é aquele processo em que você tá vendo que aquilo
não é uma dificuldade, é um aprendizado para você, você precisa observar bem para quem você vai contar as coisas e compartilhar os seus desafios ali, né? E é engraçado, porque as pessoas têm o costume de confundir a autossabotagem com preguiça e com procrastinação. Só que são coisas completamente diferentes. Eu gosto sempre de retratar as coisas com tabela, coisas mais visuais. Então, eu fiz uma tabela para ficar mais fácil para a gente conversar sobre isso. A autossabotagem é um comportamento que é inconsciente. Você não pensa para ter aquelas atitudes, você não pensa para poder ter aquelas ações mesmo. Elas são ações inconscientes que vai te impedir, né, de ter o progresso. Então você vai ter um crescimento limitado, só que nesse quadradinho que é o que a sua mente te permite alcançar. Já a preguiça, ela é a sua falta de vontade ou energia para poder agir. E a procrastinação é aquela pessoa que fica adiando, adiando. Amanhã eu faço, mais tarde eu faço, depois eu faço. E quando a gente fala sobre a origem da autossabotagem, ela é emocional e psicológica. E ela está ligada aos medos, às inseguranças e à confiança. Quando a gente fala sobre a preguiça, a origem dela já é algo mais físico e emocional. Pode ser emocional. E quando a gente fala sobre a procrastinação, é sobre aquela pessoa que ela tem falta de organização, ela não sabe priorizar a vida dela. Então, as pessoas confundem conceitos básicos que possuem origens completamente diferentes. Se vocês observarem aqui, a autossabotagem é algo muito mais profundo, é muito mais inconsciente em relação à preguiça e à procrastinação. O exemplo, né? Igual eu tô falando para vocês, é aquela pessoa que evita ter o confronto por conta do resultado. Ah, eu desejo, eu tenho vontade de passar no concurso. Para passar no concurso, você tem que estudar. É aquela pessoa que evita, de fato, o estudo. É aquela pessoa que faz várias outras coisas e quando chega na hora de estudar, estuda mais ou menos, ou não deu tempo hoje. E aquela pessoa que tem preguiça, aquela pessoa que quer ficar no sofá, olhando a televisão, ela quer ficar deitada, dormindo, quer ficar tranquila, ela não quer agir, ela não tem vontade de agir. E aquela pessoa da procrastinação é aquela pessoa que ela fica navegando nas redes sociais, ou ela pode ser uma procrastinadora ativa, ou seja, em vez de estar resolvendo um problema, em vez de eu estar gravando aqui para vocês, eu vou ali para o sofá e começo a ler. Porque leitura é algo de conhecimento e tudo mais, mas eu estou procrastinando com algo que definitivamente eu deveria fazer, que é gravar. Então, assim, existem emoções que estão associadas a cada comportamento desses. A autossabotagem envolve várias coisas, como a culpa, a vergonha, o medo do julgamento ou fracasso. A preguiça já é a apatia ou a indiferença. E a procrastinação, a ansiedade, frustração ou sensação de estar sobrecarregado. Sim, porque como a pessoa não faz nada que ela deveria fazer na hora que ela se propôs a fazer, ela sempre vai jogando para frente, vai jogando para frente. Então ela vai ficando ansiosa porque não alcançou o prazo que deveria entregar as coisas, vai ficando frustrada porque eu nunca consigo. Enfim, vai ficando sobrecarregada. E a solução de cada um deles, a autossabotagem é sobre você trabalhar com limitações do autoconhecimento e suporte psicológico. Como, por exemplo, no meu caso, Marcela, eu tinha a crença da autossabotagem em relação ao déficit de atenção, mas a todo momento eu não queria que isso fosse uma justificativa. Então, eu colocava metas que fossem alcançadas no meu limite. Porque quando eu conquistasse aquela meta, o meu limite já não era mais aquele, vai se tornar outro. Então é sobre você ter essa sabedoria e se conhecer de qual é o seu limite. E se conhecer de não ficar na zona de conforto, independente da sua crença de autossabotagem. E na questão da preguiça, o descanso ele é necessário para que as suas forças sejam renovadas e junto com isso a sua motivação. Então assim, Marcela, mas eu já tô com preguiça, já tô deitada assistindo televisão, eu ainda tenho que descansar? Bem, utilize o dia, marca o dia certo, a hora certa para você descansar. E sábado eu não vou trabalhar, porque eu vou descansar. Mas no domingo, a rotina já começa. Eu já tenho que começar a me programar, eu já tenho que começar a ver como é que vai ser, qual vai ser o próximo conteúdo que eu vou fazer, qual vai ser o próximo tema, qual vai ser a matéria que eu vou estudar para a faculdade. Eu não gosto muito de ficar, Marcela, e nem consigo muitas horas sentada estudando. Eu também não consigo.
utilize a técnica do Pomodoro ao seu favor. Caso você não conheça, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre essa técnica, ensinando você a estudar em ciclos para que isso funcione melhor. Como o déficit de atenção tem essa coisa de você não ficar muitas horas conseguindo ficar concentrado em uma coisa, eu já reparei que o meu processo é mais ou menos de 40 minutos a 1 hora. Eu consigo ficar totalmente no flow no que eu estou fazendo durante esse período. Depois já começa a ser demais. Se eu não me der um descanso, ou se eu não for fazer outra coisa e depois voltar, se eu ficar 2, 3 horas estudando seguido, vai ser em vão, porque efetivamente vou ser bem estudadas 1 hora. Então é sobre você se conhecer. Eu me conheço a esse ponto. Eu já consegui prestar atenção, eu já cronometrei quantas horas eu estava estudando para saber definitivamente até onde eu focava ali, ou o resto eu só ficava perdida olhando para a parede. Quantas vezes estava estudando no meio do estudo, eu ia para um pensamento longe, olhava para a parede, depois voltava. Então, assim, é sobre você se conhecer. Eu me conheço a esse ponto, eu sei quais são os meus limites. Então, é sobre você trabalhar nesse processo aí e se conhecer mesmo. Quando as pessoas falam assim, ah, Marcela, mas a crença de autossabotagem te deu algum problema? Ela atrapalhou você de alguma forma? E ela pode me atrapalhar se eu não sair dessa areia movediça? A resposta é sim. Problemas surgem com essa crença de autossabotagem fazendo parte da sua vida. E o problema mais comum que acontece na vida das pessoas que não rompem essa crença de autossabotagem é o ciclo de fracasso sendo repetido. Você já viu aquela pessoa que estuda há 5, 6 anos para passar num concurso, mas ela não muda de estratégia, ela não faz nada diferente? Ela estuda, 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 estuda daquele jeito, daquela estratégia, não sei o que, faz a prova, não passa. Ah, não, mas eu vou recuperar a energia porque foi a minha primeira tentativa. Estuda, 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 estuda. Faz tudo igual, não muda nada. Faz a prova novamente, chega lá, não passa. E aí a pessoa fica pensando, meu Deus, mas eu faço tudo tão certo, eu estudo tantas horas, não sei o quê. O problema é que os ciclos de fracasso vão sendo repetidos se você não tiver essa transformação, se você não tiver a mudança. Olha, eu utilizei essa estratégia. Eu estudei todos os dias, de meio-dia até 6 horas da tarde. Estudei muito, acho que eu rendi, não sei o quê, mas eu não consegui passar. Nesse novo ciclo de estudo, eu vou fazer diferente. Eu vou estudar de manhã, bem estudado. Eu vou para academia, eu almoço, aí eu descanso 1 horinha. Depois eu volto, estudo mais, faço outras atividades, ele me dá um descanso de 2 horas e de noite eu vou estudar só meia hora. E aí, será que essa estratégia é mais viável? Nossa, passei. Então é a questão da estratégia. Porque se você só ficar repetindo, repetindo, repetindo uma coisa que não está dando certo, é ciclo de fracasso sendo repetido um após o outro. Então, é sobre você se atentar qual é a estratégia que você está utilizando e ver se ela realmente está fazendo sentido para você. A maioria das pessoas possui uma atenção melhor pela manhã, pelo fato de você estar descansado e tudo mais. Por isso Marcela, tenho decidido focar mais em estudar e ter conteúdos, bons conteúdos e gravar pela manhã, porque está fazendo mais sentido. E eu estou me esforçando a ir treinar tarde. E eu vou sentindo a minha rotina se está fazendo sentido para mim ou não, se está funcionando ou não. Caso não esteja funcionando, mude a sua estratégia, mas nunca permaneça na mesma estratégia que está te levando ao fracasso, porque com certeza pode ser a sua estratégia. Outra coisa é sobre as relações prejudiciais. A crença de autossabotagem ela não faz mal apenas para você, mas como para as outras pessoas que estão à sua volta. Então, esses comportamentos de autossabotadores, eles vão gerar conflitos interpessoais, como isolamento ou dificuldade de manter conexões saudáveis. Então, não queira que esse seu problema, que essa sua dificuldade da crença de autossabotagem, transborde em outras pessoas. Vá em busca da solução. E lá no Instagram, uma menina me perguntou, Má, como você organiza, como você gerencia, como você gerenciou naquela época, né, do déficit de atenção? Porque o maior erro das pessoas é pensarem assim, eu
venci o déficit de atenção. Então, eu não tenho mais crença de autossabotagem. Isso é uma mentira, porque cada vez mais a gente coloca metas maiores e melhores. A gente quer sempre estar conquistando o melhor na nossa vida. Então, vez ou outra, uma crença de autossabotagem vai aparecer na nossa vida. Então, a gente precisa vencer ela. E ela me perguntou: como que você organiza, gerencia, vence essa crença de autossabotagem? E tem 3 pilares que eu uso muito para poder vencer, que é planejando. Quando eu planejo, eu utilizo melhor o meu tempo, eu vejo o que faz mais sentido para mim, o que não faz. Quando eu coloco metas, eu tenho um fruto, uma árvore bem grande, e nessa árvore ela vai gerar fruto. Mas eu tenho que fazer o sentido inverso daquele fruto para poder ter a minha meta diária. Então, em um dia, se eu quero escrever um livro, eu não vou sentar em um único dia e escrever 200 páginas. Não é assim que funciona. Então, eu vou pegar aquela meta que eu tenho de 200 páginas e dividir por dias. Quantos dias eu estou disposto a sentar definitivamente e fazer ali aquele livro acontecer? Então, é dessa forma que funciona. Quando eu coloco metas, vocês conseguem observar, né, que a setinha tem várias setinhas rumo ao alvo. Porque cada uma dessas setinhas são metas pequenas feitas diariamente que vai fazer você conquistar e chegar naquele alvo. Então, as metas é o que funciona muito bem para mim. Eu tenho metas do ano, eu tenho metas para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Então, é onde eu me vejo, onde eu desejo chegar, o que eu quero conquistar. Então, é importante você ter essas metas, mas principalmente saber dividir para que no dia a dia você consiga estabelecer e realizar cada uma delas. Não faça metas mirabolantes, não faça metas de vou escrever um livro em um único dia, porque não funciona, não dá certo. Você vai ficar frustrado, sobrecarregado, chateado consigo mesmo. E o que mais me ajudou, das condições do déficit de atenção até gerenciamento de tempo, tudo faz sentido para mim quando tem uma rotina bem estabelecida. Marcelo, o que você chama de rotina bem estabelecida? Momentos de leitura, momentos de estudo, momentos de gravação, momentos de exercício físico, de meditação, meu momento com Deus. São coisas inegociáveis para o seu dia e a sua semana fluir. Não adianta você achar que você vai só trabalhar se você separar um dia só para trabalhar. Se você só trabalhar, 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 você vai ter 100% de produtividade. Isso é uma mentira. Porque existe um momento que você vai precisar se alimentar, que você vai precisar praticar um exercício físico, meditar, para que a sua mente relaxe por pouco tempo, para você depois voltar a performar. E com isso você consegue através de uma rotina bem estabelecida, que é o que funcionou e o que funciona para mim até hoje. Então, eu aconselho você a pegar esses 3 pilares e começar a aplicar na sua vida hoje. E você parar e observar qual é o seu grau de autossabotagem. Se, poxa, até hoje eu não conquistei o que eu tanto desejo por conta das minhas crenças. E tudo bem, eu vou tentar fazer o que a Marcela falou, porque se ela conseguiu vencer o déficit de atenção, eu também consigo vencer as minhas dificuldades e os meus desafios. Todos nós temos desafios. Não se engane, não é porque eu estou aqui gravando para vocês que eu sou perfeita. Não, eu estou longe disso. Até porque quando se fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento, é todos os dias você descobrindo algo que precisa ser ajustado ou melhorado. Mas o mais importante é você não desistir, não parar no meio do caminho, é você continuar todos os dias em busca do que você tanto deseja, do que você tanto almeja. E para essa jornada, conte comigo. E se você quer estar cada vez mais próximo ou próxima de mim, entra no Instagram, me segue, @doutora.marcela_lisboa, com 2 As no final. E você não vai se arrepender. Nessa jornada eu estou com você. Nós evoluiremos todos os dias. E é com muita alegria, muito prazer que eu espero você aqui no meu próximo vídeo. Tchau!